Tá, sim. Sim. Show, Dani. Obrigado, Mariana. Vamos começar então. Pessoal, nós começamos na aula passada, né, em relação à verificação ali de alguns sinais, né, e sintomas ali do paciente e sinais vitais também. Agora, essa aula de hoje, nós vamos, né, aprofundar um pouco mais em relação aos sinais vitais que esse paciente vai apresentar, tá, para a hora do atendimento médico ficar com qualidade. Nós da equipe, né, de enfermagem vamos estar ali aptos a desenvolver os procedimentos e técnicas para verificar os sinais vitais desses pacientes, ok? Então, todo paciente que chegar para você, numa unidade, num postinho, ou até mesmo na rua, numa situação de sinistro, nós, como enfermeiros, somos aptos e capacitados para verificar se o paciente tem condições de vida ou não. O que acontece é o seguinte: nós, enfermeiros, não laudamos óbito, né? Mas nós constatamos se o paciente está em vida ou não, tá? Então, vamos dar início falando sobre o quê? Os sinais vitais. Como o nome já diz tudo, né? São os sinais que irão nos apresentar, nós iremos verificar, né, nesse paciente em relação à condição de vida desse paciente. Tá bom? Então, as medidas de temperatura, pulso, pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca, são obtidos pelo profissional como indicadores, tá, do estado de saúde do paciente. Então, nós vamos ter a verificação de temperatura, pulso, de pressão, frequência respiratória, são as mais frequentes aí, cardíaca, né, também, são as mais frequentes aí para indicar, né, qual é o estado de saúde do paciente. Então, devido a essa importância, são referidos como o quê? Sinais vitais. Então, o paciente com pressão, com pulso, pressão arterial, frequência respiratória, esses indicadores, esses parâmetros, vai nos dar referência para dizer se o paciente tem, né, sinal vital ou não. Tudo bem? Os sinais vitais são um modo eficiente, rápido de monitorar a condição do paciente ou de identificar problemas e avaliar a resposta do paciente a uma intervenção. Então, ele vai nos dar, né, essa condição de identificar qual é o problema do paciente e também avaliar a resposta do paciente em uma intervenção. Ou seja, o paciente ele vai apresentar uma bradicardia, uma bradipneia. Então, nós temos, né, um parâmetro a ser resolvido, tá? Porque esse paciente ele não pode ficar nesse estado de bradicardia, bradicardizando, ou essa respiração, né, abaixo aí também de uma frequência normal. Devemos o quê? Oferecer esse oxigênio para o paciente, estimular aí essa troca gasosa, desculpa, e também fazer com que esse miocárdio, esse coração, comece a bater com mais frequência para que ele tenha um padrão de normalidade. Tá? Então, muito importante essa questão da verificação dos sinais vitais de qualquer paciente. Ok? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá legal? Às vezes eu estou mexendo aqui e o áudio Não, pode tá ficar sim, ruim. tá dando para ouvir. Tá bom. Obrigado, Rafael. Vamos lá. Então, quando, né, vamos verificar esses sinais vitais aí do paciente? Na admissão do paciente, ou seja, quando você estiver recebendo esse paciente, né, nós vamos verificar esses sinais vitais para ver qual o padrão que esse paciente apresenta para a equipe. Então, o paciente chegou no seu setor, né, na sua unidade.
Você vai verificar pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, dioximetria de pulso, tá? Verificar também o HGP, né, o índice glicêmico do paciente, importantíssimo. Então, são sinais importantíssimos para que nós podemos dar a nossa qualidade da assistência durante esse tempo de internação do paciente. Tá? Então, todo paciente que chegar na sua admissão, verificar quais são os parâmetros desse paciente para você começar a traçar um plano de cuidado. Quando avaliar o paciente em visitas, ou seja, vai avaliar o paciente, vai fazer uma visita ao paciente, né? Tem aquela questão, o médico vai passar visita, o enfermeiro vai passar visita e vai ver o paciente como que ele está. Então, verificar também aí esses sinais vitais durante esse momento. No hospital, tem esquema de rotina, tá? Conforme a prescrição do profissional de saúde, ou seja, vamos verificar os sinais vitais de acordo com a rotina, com a prescrição, com o aprazamento da verificação dos sinais vitais. Exemplo, verificar HGT, glicemia capilar, né, de 6 em 6 horas. Quando eu falo HGT, são os índices glicêmicos, tá? Então, verificar o índice glicêmico do paciente, o HGT, de 6 em 6 horas. Vai estar lá, aprazado e prescrito. Então, o técnico de enfermagem vai pegar o aparelhinho glicosímetro, vai pegar a fita, o algodão umedecido com álcool, luva, a lanceta e vai até o paciente verificar esse índice glicêmico do paciente. Verificar a pressão de tanto em tantas horas, também outra prescrição. Tá? Frequência cardíaca, também verificar de tanto em tantas horas. Então, é uma rotina ou prescrição do membro da equipe de enfermagem ou médico. Bom? Antes e após um procedimento cirúrgico ou procedimento invasivo. Exemplo, vamos ter uma paciente de 82 anos. Vamos passar uma sonda nasoentérica nesse paciente. Ou seja, uma paciente com uma idade avançada. Observar qual é o quadro clínico dessa paciente. Se a paciente está estável hemodinamicamente. Se a paciente pode, né, estar em condição de fazer esse procedimento. Então, antes de fazer um procedimento invasivo, por exemplo, uma sondagem, verificar esse sinal vital do paciente para que não aconteça uma intercorrência maior. Ou seja, o paciente ele é hipertenso, essa senhorinha é hipertensa e a pressão está 16 por 9. Quando for fazer o procedimento, a pressão pode chegar a 20, 22 devido ao estresse, o incômodo, o desgaste com o paciente e você provocar uma crise hipertensiva grave nesse paciente por conta do procedimento invasivo. Então, verificar as vitais, constatou, medicar, tratar e depois fazer o procedimento. Ok? Antes e após uma transfusão de derivados do sangue, ou seja, fazer um concentrado de hemácia. E prescrito lá. Uma transfusão, uma bolsa de sangue. Normalmente é 230 ml, 246 ml, 36 ml de sangue. Todo paciente que for realizar uma transfusão ou derivado de sangue tem que verificar pressão, temperatura e frequência cardíaca do paciente. É importantíssimo. O paciente apresenta. Aí é verificado antes da infusão, 10 minutos após a infusão e quando terminar. Ok? Então, verificou a temperatura do paciente. 37, 38,5, não vai fazer. Tá? Vai medicar o paciente, vai ver qual é a causa, vai investigar para depois estar fazendo. Tá? O paciente está apresentando um pico hipertensivo. 18 por 10, não faz. Medica, estabiliza o paciente para depois fazer essa hemotransfusão. Okay? Então, na questão aqui no âmbito da hemotransfusão, sempre vai ser assim. A verificação de sinais vitais vai ser antes do procedimento, 1 minuto após a infusão e no término dela. Okay?
Antes e durante a administração de medicamentos, também é importantíssimo a questão da verificação vitais. Tem medicações, né, que ela é indicada a fazer a verificação mesmo lá do sinal vital antes da introdução da infusão dessa medicação, porque tem medicação que não pode ser realizada se o parâmetro vital que você tiver muito alterado. Okay? E quando o paciente também informar sintomas inespecíficos. O paciente ele vai falar que não está bem, não está sentindo bem, está nauseado, está tonto, está sentindo calor no corpo, está sentindo uma queimação. Qualquer intervenção com o paciente, relatado por ele, verificar aí essa questão dos sinais vitais. Tudo bem? Todo mundo entendeu até aí? Sim. Vamos lá. Temperatura do paciente. Temperatura, todos nós sabemos que é o nível de calor distribuído o quê? Pelo corpo, para manter o equilíbrio. É uma defesa do organismo a questão do aumento dessa temperatura. Então, os locais de verificação. Nós temos uma temperatura oral, axilar e retal. Sabemos que a retal é uma temperatura mais fidedigna, é mais confiável. Ok? Nós temos aí os termômetros, né? Esse termômetro de mercúrio já foi extinguido aí do mercado, não possui mais, né, pessoal venda devido à presença de mercúrio em sua composição. Então, ele não tem mais nesse mercado de mercado para fazer a compra, tá? Somente o termômetro digital, ok? Então, nós temos o termômetro digital e aquele também que é sensor agora, né? Aquele a laserzinho que você aponta a pistolinha lá para o paciente, vai te dar um infra, né? Um laser e vai verificar sua temperatura, ok? Os fatores que podem alterar uma temperatura: a idade do paciente, o exercício físico, nível hormonal, ambiente e ritmo cardíaco. Então, pode se alterar essa temperatura aí do paciente. E fatores externos também, né? O paciente vai estar no ambiente, vamos lá. No ambiente, como diz ali, numa sala com ar-condicionado ligado há mais de 2 horas, esse paciente, essa pessoa está ali nesse ambiente, provavelmente a temperatura dele também vai sofrer alteração. E uma verificação de temperatura oral, o paciente acabou de tomar café quente, também vai sofrer, né, essa variação de temperatura. Então, quando for verificar, por exemplo, uma temperatura via oral, atentar para que esse paciente não tenha ingerido nem comido nada quente ou frio alguns minutos antes, ok? A variação de temperatura. Então, nós temos um nível, né, de temperatura, que é de 36 a 37. Aí, o normal, 37 já mais. E meio já começa no estado febril. De 37 a 37,5 febril. Hipertermia vai até 39 graus Celsius, podendo chegar até 41. Tá? Então, o estado normal de 36 a 37, acima de 37 já começa o estado febril, de 37,8 a 39 já é considerado hipertermia. Né? E os sintomas que o paciente vai apresentar é o quê? Calafrio, tremores, diaforese, extremidades frias e cianóticas e pielorreção. Tá? Então, esses são alguns dos sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar. Pielorreção aqui é aquele arrepio, o pelo, né? Principalmente do braço, fica tudo arrepiado, né? Ele fica. Então, o
aquilo é uma forma de defesa do corpo, para esquentar o corpo, então ele é chamado de telangiecção. Material necessário é um procedimento básico, né, de enfermagem. Então, nada mais do que uma bandejazinha, o algodão umedecido, com álcool a 70, faz essa anotação, utilizar uma caderneta, a caneta, né, e o relógio para você identificar o momento que foi verificado essa temperatura. Funcionar o termômetro no local de verificação é aguardar de 3 a 4 minutos ou esperar o alarme sonoro. No caso de 3 a 4 minutos, seria o termômetro de mercúrio, né? E esse sinal sonoro são os termômetros digitais. E tem também aqueles termômetros que vem no monitor cardíaco, né? Tem uma bolinha de metal achatada, você vai colocar na axila do paciente e vai prender ali um pedacinho de micropólio, esparadrapo, para fazer a verificação da temperatura do paciente. Ok? A frequência cardíaca do paciente. A frequência cardíaca é muito importante. Vai nos dar uma condição, um parâmetro, uma avaliação de como o miocárdio, como esse músculo cardíaco ele está trabalhando, né, de acordo aí com seus ritmos, com a sua frequência por minuto. Então, a frequência cardíaca é a proporção de batimentos de uma artéria na contração do ventrículo. Tá? Nós temos uma frequência rítmica, arrítmica, filiforme e cheia. O que é isso? O pulso rítmico, por exemplo. O pulso rítmico é aquele pulso que ele está fazendo a sua batida no mesmo ritmo, no ritmo regular. Então, você está lá, tum, 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 batendo. Você está sentindo, por exemplo, no pulso radial, né? Na verificação de pulso radial, numa verificação de pressão arterial, por exemplo, como nós vimos semana passada. Então, nós vamos palpar esse pulso radial e vamos ver se o pulso ele está numa frequência rítmica, numa frequência normal, com a mesma frequência, com o mesmo ritmo de batimento. Okay? A rítmica, quando usa ali o prefixo A, está dizendo o quê? Que ele vai estar no rítmico anormal. Né? Ele não vai estar batendo regularmente como deveria. Então, ele vai estar fora do seu ritmo. Então, ele tem essa denominação, esse termo técnico de arritmia ou de arritmia, pulso arrítmico. Filiforme. Filiforme, o pulso pode estar tanto rítmico como arrítmico. Porém, ele vai estar o quê? Quem nunca ouviu falar pulso fino, né? Pulso fraquinho. Esse é o pulso filiforme. É aquele pulsozinho fininho, fraquinho, que quase não dá para sentir numa palpação digital. E tem o pulso cheio, que é aquele pulso, né, que enche, que você sente na palpação com muita facilidade, né? Você vai colocar lá o seu dedo para fazer uma palpação e vai verificar um pulso cheio, um pulso forte, que também pode ser rítmico ou arrítmico. Todo mundo entendeu isso aí? Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês a questão dos locais, tá? De uma verificação de pulso. Tá? Nós temos diversos locais de pulso no corpo. Então, podemos verificar um com mais importância do que o outro, porém, todos são pulsos. Podemos verificar aí uma frequência cardíaca nesses pulsos, porém, alguns pulsos desses são mais fidedignos e que vão nos dar condições vitais melhores. Okay? Então, nós temos o pulso temporal, o pulso carotídeo, que é o pulso central, o pulso apical, que é encontrado no pulso espaço intercostal do lado esquerdo, o pulso braquial, que é verificado muito
na questão de gasometria, na verificação de pressão arterial, tá? Gasometria principalmente. Pulso radial, como nós já falamos, na questão da verificação também de uma pressão arterial, importantíssimo. Verificar a frequência cardíaca, é o mais utilizado, e fazer também o teste de Allen, também é um pulso aí, né, que vai ser utilizado. Pulso da mesma forma, para fazer um teste de Allen. O pulso femoral, um pulso de grosso calibre, que vai nos dar uma condição de parâmetro vital, né, o pulso central. Então, o paciente em caso de parada ou inconsciência, vamos verificar o quê? Um pulso femoral ou carotídeo. O paciente está inconsciente, sem sinais de expansão torácica, de respiração, sem sinal de expansão abdominal. Verificar o quê? Um pulso femoral ou carotídeo para verificar se o paciente está numa parada cardiorrespiratória ou não. Tá? Nós temos o pulso poplíteo, localizado ali na altura do joelho, o tibial posterior, o dorsal do pé. Muito utilizado em realização de curativos no pé diabético, paciente que tem úlcera venosa, úlcera arterial. Então, iremos avaliar aí esse enchimento desse pulso, uma realização principalmente aí de curativos no pé diabético, com paciente também cardiopático, com edema de membros inferiores, com paciente com uma insuficiência cardíaca congestiva, uma cardiomegalia dilatada. Então, são pulsos interessantes na hora do seu exame físico. Todo mundo está entendendo isso aí? Sim, sim. Sim. Show de bola. Vamos lá. Então, muito importante é o seguinte: as variações por minuto, tá? Desse pulso. Na verificação de um pulso, nós vamos ter diferentes valores, diferentes parâmetros em criança, adulto, tá? E também em lactente, em recém-nascido, tá? Então, nós vamos ter no adulto uma frequência cardíaca de 60 a 100 batimentos por minuto. Aquele BPM significa batimentos por minuto. Em criança, de 80 a 120 e de lactente de 120 a 130. Vai haver bibliografia que vai relatar uma frequência cardíaca normal em um adulto numa variação de 60 a 80 também. E aqui nós estamos falando de 60 a 100 batimentos por minuto. Ok? Nossa, Oi. porque a variação do lactente é bem menor, é só de 10 diferença. A variação do lactente é menor. Você está É falando... 120 a 130, o outro é 60 a 100, entendeu? Tem uma diferença de 40 BPM aí entre eles, assim. Entendi. E a do lactente é só 10 diferente. Ah, entendi. Mas é só 10, mas porém a frequência é muito maior. Tá vendo? Então, uma criança recém-nascida lactente, ele tende a suprir a sua necessidade de uma frequência de um miocárdio muito mais rápido que a nossa. Um paciente adulto com uma frequência de 130, esse paciente está taquicárdio, está apresentando alguma alteração cardíaca, algum desconforto cardíaco esse paciente apresenta. Já numa criança que não tem nenhum enfermo cardíaco, porém um músculo bem menor, né, ele vai variar aí nessa frequência bem alta, porém é uma normalidade para a idade dessa criança. Tá bom? Beleza, beleza. É notório que quando mais idade o paciente vai ficando, a frequência vai diminuindo. Né? Vamos lá. Importante salientar aqui o seguinte: ainda na verificação de pulso,
é o seguinte, como eu já falei no slide aqui anterior, os locais de pulso para verificação de vida ou morte vai ser 2 pulsos. O femoral, que é um pulso aqui, ó, na região do quadril, né? Abaixo um pouco da costelia, indo para a sífilis pública, e o pulso carotídeo localizado no pescoço do paciente. Então, esses 2 pulsos somente irão ser somente não. Esses 2 pulsos serão avaliados quando o paciente estiver em sinal de parada, tá? O paciente está em sinal de parada, você verificar sinal de vida num pulso radial, você está fazendo um erro, tá? Estará cometendo um erro. Então, não verifique presença de vida pelo pulso radial, pelo pulso periférico. E sim verificar pelo pulso central, pelo pulso de grosso calibre, né? Que é o femoral e o carotídeo. O paciente está lá, inconsciente, deitado no chão, com sinais aparentes de uma parada, o que você vai fazer? Checar o pulso carotídeo e o pulso femoral para ver se esse paciente está numa parada. Se ele estiver, iniciar as manobras de RCP, ok? Então, nunca verificar um pulso radial, um pulso temporal, um pulso braquial, tá? Radial nunca, sempre que o femoral e o carotídeo. Todo mundo entendeu isso aí? Eu já peguei gente aí em atendimento pré-hospitalar checando o pulso periférico. Não se chega a pulso periférico, não. Tudo bem? Vamos lá. Então, dessas variações a gente já falou. E agora vamos falar o quê? A questão da respiração do paciente, né? Outro sinal vital muito importante é o quê? É a parte respiratória do paciente, tá? Então, a frequência respiratória, ela vai ser representada pela sigla, né? Pela sigla ali, ó, FR, né, de frequência respiratória, sempre será essa sigla. Então, você vai ver lá no monitor, FR é frequência respiratória. Ou você pode verificar também de tal forma. IR, incursões respiratórias por minuto. IRPM, incursões respiratórias por minuto. E também respiração por minuto, RP. Então, são siglas aí que são utilizadas no momento de uma frequência respiratória. Será sempre representado pelo FR, tá? Então, a respiração é a troca, né, gasosa, como nós sabemos, lá, chamada hematose nos pulmões, na questão da inspiração e expiração, tá? Então, nós necessitamos desse procedimento, né, dessa troca gasosa para manter aí esse sangue oxigenado, irrigar todo o sistema e ficar, né, em condições de padrão normal e viável para uma condição de vida. Tá? Nós temos as variações também de frequência respiratória. Tá? Um adulto de 12 a 16, ali, ó, IRPM, incursões respiratórias por minuto, ou só RPM, respiração por minuto, é a mesma coisa, tá? Às vezes vocês podem ouvir de uma forma e achar alguma coisa diferente, uma pegadinha, não, é a mesma coisa, tá? Nós temos aqui algumas denominações em relação à parte respiratória. Nós temos apneia, eupneia, dispneia, bradipneia, taquipneia e ortopneia. Então, o que eu vou pedir a vocês? Para que vocês pesquisem esses termos técnicos, tá? E mandem para mim
Mandem para mim, não. Na próxima aula, nós vamos discutir sobre isso aqui, tá? Que aí eu vou querer ouvir um pouquinho de cada um aí em relação a essas nomenclaturas, esses termos técnicos. Beleza, pessoal? Wallace, uma dúvida. Pode falar. Esse dia eu estava tentando observar, né, numa pessoa, né, só para ver se eu conseguiria contar a frequência da respiração dela. Só que ela estava com a roupa meio larga, eu não estava dando para ver, né, quando enchia e quando esvaziava. Quando um paciente chega com uma roupa larga, assim, o que a gente costuma fazer? Que a gente não consegue identificar. Então, vamos lá, Kevin. Quando vamos verificar uma frequência respiratória no paciente, devemos ter muito cuidado numa verificação de frequência respiratória. Por quê? Quando você está verificando uma frequência cardíaca, você vai checar o pulso do paciente e ele não vai conseguir te enganar. Por quê? Ele não vai ter como controlar esses impulsos cardíacos. Entendeu? Ele não tem como controlar o batimento cardíaco dele. É involuntário. Já a respiração, nós conseguimos controlá-la. Então, se eu deixar nítido para o paciente que eu estou verificando a frequência respiratória dele, ele vai me dar um falso positivo ali. Ele não vai me dar uma informação fidedigna. Por quê? Ele vai controlar a respiração. Então, o mais viável a se fazer, nesse caso, se o paciente estiver, no exemplo, um primeiro atendimento, né? O paciente está lá, você não está conseguindo identificar, coloque a mão na barriga do paciente ou no tórax do paciente. Exemplo, você vai, mas não deixa ele perceber que você está verificando a frequência respiratória. Coloque a mão, por exemplo, no abdômen dele, no tórax, e vai ver a pupila do paciente. Vai ver a boca do paciente. Finge que você está verificando outra coisa. E você está ali observando se a sua mão está, né, no momento da inspiração e expiração, está se expandindo junto com o tórax do paciente. Entendeu? Entendi, valeu. Então, isso aí é a melhor forma de se fazer. Muitas das vezes o paciente realmente está vestido, então ele pode, né, dificultar. Mas, ok, um exemplo. Se for um atendimento de pronto-socorro, por exemplo, o paciente não vai estar com vestimento. Né? Por quê? Você, enfermeiro, já retirou. Tá? O paciente tem que estar livre de vestimento. Agora, se for numa UBS, por exemplo, está lá fazendo um exame físico, avaliando, aí tudo bem. Tá? O paciente está numa clínica médica, está deitado, está com uma blusazinha larguinha, está com uma blusa de frio. Então, você faça dessa forma. Bom, tá ok? Beleza. Mas nunca deixar o paciente perceber que você está verificando a frequência respiratória dele, porque ele vai te dar aí um valor falso, porque ele vai controlar a sua respiração. E isso é automático. Se a gente falar em respiração com o outro, a gente já tenta controlar ela, né? E é uma coisa que não deve se fazer, tá bom? O material para verificação da frequência nada mais é do que um relógio, né? Com a questão do cronômetro e uma cadernetazinha para você anotar aí esse valor que será obtido na verificação. É a técnica que fala, né? Como eu já falei, de uma forma bem clara. Ó, de forma alguma, eu deixar que o paciente perceba que o enfermeiro esteja verificando a sua respiração, pois assim o paciente irá controlar, dando-lhe um valor incorreto por minuto. A técnica mais utilizada é simular a verificação de pulso radial e contar as incursões respiratórias por minuto. Então, nunca deixar esse paciente perceber a verificação de uma frequência respiratória. No caso do Kelvin, ele não estava conseguindo
desculpa, não estava conseguindo verificar devido ao vestimento do paciente. Então, é indicativo você colocar a mão ali sobre o abdômen, sobre o tórax do paciente para perceber a expansão torácica desse paciente. Tá? Uma coisa muito importante aqui na verificação cardíaca e na verificação respiratória é o seguinte: as duas são o quê? Por minuto, verificações por minuto. Então, você vai checar o ritmo cardíaco e a frequência respiratória 1 minuto completo, tá? Sempre 1 minuto completo. Nada de você fazer 30 segundos e depois multiplicar por 2. Por quê? Os outros 30 segundos que você está multiplicando, esse paciente ele pode apresentar uma alteração no padrão de respiração ao cardíaco e você passar aí por um relato aí, um fato, né, importante e você não identificar. Então, quando for fazer essa verificação, sempre o quê? 1 minuto completo, tá? E tem até verificar 15 segundos e multiplicar por 4. Não, verifica 1 minuto completo, 60 segundos. É 1 minuto, gente. Passa muito rápido. Aí você pensa que é eternidade, né? Aí a pessoa não quer esperar 1 minuto. Verifica 30 segundos e multiplica por 2. Olha só, né? A pressa. Então, não é viável fazer essa multiplicação aí no tempo, porque esse paciente ele pode apresentar uma alteração aí nessa frequência. Tudo bem? Agora falamos o quê, né? Da pressão arterial. Pressão arterial sistêmica é o nível pressórico aí, essa pressão sanguínea entre os vasos. Então, é a força exercida, né, sobre a parede de uma artéria pelo sangue, pulsante sobre a pressão do coração. Nós temos aí a pressão sistólica, que é a máxima, e a pressão diastólica, que é a mínima. Então, a pressão diastólica é aquela pressão do coração que faz o quê? A contração. E a pressão diastólica quando há o relaxamento do miocárdio. Então, sístole é a máxima e diástole é mínima, ok? Nunca esqueçam isso nem troque. Então, a variação da pressão. Um paciente com valor pressório acima de 14 por 9 é considerado aí uma hipertensão. Tá? O valor de normalidade é de 12 por 8 até 139 por 89, né? Que é ali o limite ali do 14 por 9. E a hipotensão, quando a pressão máxima estiver o quê? Abaixo de 9. Então, essas são as variações da pressão arterial, tá? Então, fazer o seguinte, pressão arterial, aí a pessoa fala, aí o enfermeiro, o profissional, verifica a pressão arterial e dá um valor pressórico de 130 por 80. É uma hipertensão? É uma pressão anormal? Não é uma pressão normal, é uma pressão normal. Por quê? Ela está dentro da sua variação de normalidade. Só não é uma pressão desejável 12 por 8. Né? Mas é uma pressão de parâmetro normal. Tá? E quando o paciente tiver quando o paciente tiver uma pressão sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio, aí isso é considerado o quê? Uma hipotensão, uma pressão arterial baixa. Tá? E sempre quando for colocar o valor pressórico de uma pressão, utilizar a unidade medida que é milímetro por mercúrio, mmHg. Todo mundo entendeu isso? Sim, tá tranquilo. Vamos lá.
Aí nós vamos falar o que agora? Técnica para verificação da pressão arterial. Né? A técnica, como que é feito isso? Nós temos dois métodos, tá? Dois métodos para fazer uma verificação da pressão arterial. Nós temos um método palpatório, tá? E um método auscultatório. O método palpatório vai ser de acordo com o pulso radial, a localização, né, a checagem do pulso radial e braquial do mesmo membro, do mesmo braço, e já a parte auscultatória vai ser utilizado com o estetoscópio para fazer o quê? Ouvir, né, aquele som que vai nos dizer qual será esse valor pressórico. Lembrando que creio eu, né, que vocês também já têm essa experiência de ver pessoas verificando pressão arterial sem estetoscópio. Tá? Consegue verificar? Consegue. Porém, somente vai verificar a pressão sistólica. A diastólica não. Tá? Então, consegue verificar a pressão, porém você vai ter somente o valor da pressão máxima e não a mínima. Então, você está verificando a pressão incompleta. Tá? Então, a pressão arterial ela é baseada e ela é dividida em duas etapas, o palpatório e auscultatório. Okay? As observações. Temos o som de Korotchkov. Esse som de Korotchkov é o som que a gente escuta, aquele batimento, né, que vamos ouvir no estetoscópio. Korotchkov é o sobrenome da pessoa, né, que inventou, que criou o aparelho de pressão. O hiato auscultatório, como eu já falei com vocês, é aquela ausência do som de Korotchkov entre uma pressão e outra. Exemplo, você está verificando uma pressão. A pressão assístole bateu em 190, ou seja, 19. E ela veio diminuindo, né, seu valor pressórico que você está auscultando. Quando chegou no 140, você parou de ouvir. Quer dizer o quê? Que é 14, que é 19 por 14 a pressão? Até pode. Se ela não voltasse a bater abaixo de 140. Então, se começou batendo em 190, quando chegou em 140, ela parou. E quando chegou no 10, no 100, ela voltou a bater novamente e parou no 9, quer dizer que ela teve uma pressão arterial de 19 por 9, com hiato auscultatório em 140 milímetros de mercúrio. Entenderam isso? Todo mundo entendeu? Então, o hiato auscultatório é o que? Essa ausência do som de Korotchkov entre uma pressão e outra, e logo após esse som ele volta a acontecer e a gente vai conseguir diagnosticar aí essa pressão arterial. Beleza? A pressão convergente, o nome de estudo. Convergente quer dizer que é uma pressão muito próxima uma da outra. Né? É uma pressão tão próxima que o valor entre elas é menor que 30 milímetros de mercúrio. Tá? Então, ela pode ser uma pressão 10 por 8. 10 por 8, ou seja, tem 20 milímetros de mercúrio diferente entre elas. Então, é uma pressão convergente. E já a pressão divergente é o contrário. É uma pressão sistólica com a diastólica, bem distinta uma da outra, bem distante uma da outra, e é onde essa distância toda tem que ser acima de 60 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão arterial divergente, ela vai ser quando a pressão sístole-diástole tiver uma diferença maior que 60 milímetros por 60 milímetros de mercúrio.
Então, a pressão arterial nada mais é, né, do que a verificação desse som na verificação do modo auscultatório, assístole e diástole, tá? E vamos observar o início desse som de Korotchkov e o final desse som para a gente diagnosticar aí esse padrão de pressão arterial que o paciente vai apresentar, tá? Numa ausculta pulmonar, iremos fazer o quê? Utilizar um instrumento que é um estetoscópio, tá? Que pode ser de qualquer marca, de qualquer modelo, tá? Desde que ele tenha oliva, haste, um diafragma, ok, tá bom? Então, nessa ausculta pulmonar, iremos escutar os sons obtidos aí nesse exame físico, que é uma ausculta para identificação de alguma alteração dessa respiração do paciente, tá? O som normal que a gente vai ouvir no coração, no pulmão, desculpa, é um som, né, de uma entrada de ar. Como o pulmão ele é rico, né, nessa troca gasosa, então ele tem que entrar somente ar dentro desse pulmão, tá? E esse ar a gente dá o nome de murmúrios vesiculares audíveis, com ruídos, nós vamos falar sobre, ou sem ruídos adventícios. Então, se o paciente apresenta um murmúrio vesicular audível, sem ruído, quer dizer o quê? O ar está entrando dentro dessa cavidade pulmonar de forma legal, de forma saudável, sem nenhuma secreção, sem nenhum líquido, né? Então, ele vai ter lá aquela presença de ar puro, fazendo o quê? Fazendo sua troca gasosa e oxigenando aí os tecidos logo posteriormente, tá? E os murmúrios vesiculares audíveis, ele vai ser representado pela letra MVA. Sempre que você vê MVA positivo ou MVA sem ruídos, quer dizer o quê? Murmúrios vesiculares sem ruídos adventícios, ou positivo em base, duas cruzinhas ou uma cruzinha só. Então, é a intensidade aí dessa qualidade, tá? Os sons auscultados de forma anormal, né? Os sons anormais no pulmão, nos pulmões, nós temos vários tipos de diagnóstico. Nós temos os estertores cripitantes, tá? Nós temos os sibilos, nós temos o estritor e nós temos também o ronco, tá? Esses são sons obtidos através de uma ausculta pulmonar utilizando o quê? O estetoscópio, tá? São sons que vão nos dar parâmetros para diagnóstico de enfermo, de patologia para esse paciente. Vai nos dar direcionamento de fazer um diagnóstico precoce, tá? Então, o som estritores, né, cripitantes, é uma presença de líquido, né, de líquidos, de muco dentro do que? Dessa cavidade pulmonar. Então vai haver essa presença aí desse material, né, exudativo, dessa secreção dentro dos pulmões, dando uma ausculta pulmonar anormal. Essa ausculta, esse tipo de som, nós vamos fazer muito em relação quando estiver no campo de estágio, quando vocês terão a oportunidade, tá, de fazer e identificar aí esses diferentes tipos de ausculta. E quando estivermos presentes na unidade, na faculdade, podemos fazer a ausculta pulmonar, porém, acredito eu que não vamos encontrar nenhuma irregularidade se a gente fizer uma ausculta pulmonar, né, no colégio. Mas iremos identificar o quê? O murmúrio vesiculares audíveis sem ruído, né?
ou seja, uma ausculta normal. Tá? Já essa ausculta que apresenta aí um sibilo, esse é o termo, uma ausculta com sibilos, são pacientes que provavelmente ele já tem uma patologia, né? Tem uma história aí patológica de alguma alteração pulmonar, como asma, bronquite, pneumonia, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma DPOC. Então, esse sibilo vai ser uma alteração dessa ausculta pulmonar, onde a gente vai conseguir, toda mãe, né, quando aquela criança está gripadinha, fala assim, essa criança está chiando, está um rádio velho, é aquele chiadinho que a criança dá no final da respiração. Tá? O estritor é devido à obstrução de vias aéreas maior. E o ronco é devido à presença de secreção brônquica também semelhante à do estritor lá crepitante. Tá? Então, vamos ter sons parecidos, porém com diagnóstico também totalmente diferente. Então, isso somente com a prática para a gente poder aí, treinar, né, e afinar mais a nossa audição em relação à ausculta pulmonar. Tudo beleza aí, pessoal? Tá dando para entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pra mim tá tranquilo. Para mim tá de boa. Então tá show, vamos dar continuidade então. Aqui nessas duas ilustrações são os pontos, né, de ausculta que iremos fazer nesse paciente, tá? De forma frontal e posterior. A questão aqui do posicionamento do estetoscópio no corpo do paciente, tá? De forma ali posterior, nós temos a numeração, né, em toda a extensão pulmonar do paciente, aonde vamos identificar o ápice pulmonar, o ilho pulmonar, a base pulmonar e a face costal. Tá? Então, o nome já diz tudo. A questão do ápice pulmonar é aquela pontinha do pulmão, né? A parte superior dos pulmões. Então, nós vamos escutar o quê? Os dois ápices. O importante também na técnica da ausculta pulmonar é o seguinte: quando for fazer a ausculta de um ápice pulmonar direito, a próxima parte a ser ouvida do pulmão será o ápice pulmonar do pulmão esquerdo e direito. Então, sempre comparando os dois lados, né, de forma a fazer uma comparação das mesmas áreas. Ápice com ápice, base com base, ilho pulmonar com ilho pulmonar, face costal com face costal. Então, não podemos avaliar uma ausculta de ápice de um pulmão esquerdo com a base de um pulmão direito. São áreas totalmente diferentes. Então, o som vai apresentar um som diferente de um ponto de ausculta para o outro. Então, se for avaliar o pulmão direito, escuta o ápice do pulmão direito e depois o ápice do pulmão esquerdo. Depois o ápice, a base do esquerdo, depois com a base do direito. Sempre comparando as mesmas bases para identificar a normalidade na ausculta, ou não. Tudo bem isso? Sempre dessa forma. É uma formazinha, a gente chama até de forma de dizer. O lado esquerdo, o lado direito, depois do lado esquerdo, o lado direito, e vai descendo, tá? Em zigue-zague. Então, iremos fazer uma ausculta pulmonar com qualidade. Todo mundo entendeu aí a localização do esteto? E lembrando que a localização, como mostra a ilustração, não é em cima do tecido ósseo. Eu vejo gente escutando pulmão
colocamos o estetoscópio em cima da escápula, né, da região escapular, ou seja, no tecido ósseo. Não é em cima da escápula, tá? É ele paralelo ali à coluna vertebral, né? Saindo desse tecido ósseo e saindo dessa escápula, tá bom? Outra ausculta muito importante a ser feita é a ausculta cardíaca, tá? Não é só médico que faz essa ausculta, nós também podemos fazer. Porém, fazer a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, e dar o diagnóstico de enfermagem. E deixar o médico dar o diagnóstico médico. E também, nós não vamos diagnosticar o paciente conforme o médico diagnostica, né? Tem a diferença entre diagnóstico de enfermagem e diagnóstico médico. Então, fazer uma ausculta pulmonar cardíaca e dar o diagnóstico de enfermagem é um padrão assim, de alta qualidade, um padrão FIFA, tá? Então, não é só médico que usa estetoscópio, tire isso da cabeça de vocês. Estetoscópio não é para ficar pendurado no pescoço lá para tirar foto, tá? É para ser utilizado e também não somente na pressão arterial, ensina na ausculta cardíaca e também pulmonar, tá? Então, esses focos aí de ausculta, isso é muito importante para a gente estar nos localizando na questão do ponto aí do foco da ausculta cardíaca, porque eu vejo muita gente também trocando esses pontos aí, tá? Então, o foco aórtico, ele vai ser auscultado no segundo espaço intercostal, na borda external, do lado direito, né? Todo mundo, a maioria, e o pessoal troca isso aí, coloca no lado esquerdo, mas não é. O foco aórtico ele é auscultado do lado direito. Ele vai começar ali nesse arco aórtico. Então, essa ausculta vai ser no segundo espaço intercostal, na borda do externo, tá? Do lado direito. Já o ausculta do foco pulmonar, aí sim será no segundo espaço intercostal, na borda do externo também, porém do lado esquerdo, tá? Não trocar isso aí. Então, o foco aórtico será auscultado do lado direito, no segundo espaço, e o foco pulmonar no esquerdo, e o foco aórtico no direito. O tricúspide vai ser localizado o apêndice tifoide e vai ser lateralizado na sua borda para o lado esquerdo, será o foco da tricúspide para a ausculta cardíaca. Ok? E já a ausculta do foco mitral será no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, do lado esquerdo. Tá? Então, esses 4 pontos de ausculta, isso é importantíssimo. Isso cai em prova de concurso, tá? Já fiz prova de concurso aí com essa questão. Então, não confundir os focos e os pontos de localização de cada ausculta. Pois na hora do diagnóstico, os pontos é de suma importância para você estar relatando seu diagnóstico de enfermagem. Tá? Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Está todo mundo entendendo? Todo mundo entendeu perfeitamente? Sim, sim. Tranquilo. Só treinar agora presencial. Essa parte do som, né? Essa aula é uma aula prática que eu dou. Então, ela é muito mais dinâmica, porque tem como o aluno desenvolver e começar desenvolvendo essa prática, né, com o colega. Porém, como estamos nesse período de pandemia, não há possibilidade de nos encontrarmos, né? Mas não irá faltar oportunidade para vocês estarem treinando aí essa técnica aí, que vai ser bem legal aí, que vocês vão gostar muito. Deixa eu só anotar aqui o nome de vocês aqui para dar uma frequência.
Pessoal, alguém tem notícia de Lalesca? Eu tenho falado com ela semana passada, eu até esqueci de avisar depois que eu vi. Ela só não foi porque era aniversário dela e tinha chegado gente na casa dela. Entendi. Ô, Rafaela, passa o recado, informa ela que o nome dela não está na minha lista aqui de frequência, tá? Aí você pede ela para entrar em contato com a Alice. Tá, vou falar com ela. Bom? Show. Show de bola, muito obrigado. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Por mim, tá tranquilo. Viu? Então é isso, Rafael. Oi. Marca para o pessoal que semana que vem será aula online novamente, tá? Show. E na outra semana iremos fazer um encontro presencial. Dia Bom? 19, então, no caso, né? Semana que vem vai ser 12, né? 12 na outra, Isso, 19. se tudo ocorrer bem, né? Show. Mas aí, quinta-feira, você confirma com a gente, então, aqui online. Tá, pode deixar. Confirmo sim. Tá bom? Uhum. Fica com Deus aí. Boa noite. Qualquer Boa coisa, noite, só ter contato comigo. Valeu, Aço. Valeu. Show, Valeu, tchau. Kelly. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.